maior frustração é saber lidar com o tempo. E quando você é novo e não tem as malícias de algumas coisas da vida, você só fica em agonia e frustração só. Meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos, sou de São Paulo, capital. Minha história com o quadro começou ali quando eu estava nos últimos anos do ensino médio, por volta de 2017, em que, por um anúncio assim, ao mesmo tempo naquela necessidade de procurar o cursinho para fazer vestibular, essas coisas, eu acabei dando de encontro com o quadro, né? E, bom, na época, como eu fazia curso técnico, meu colégio acabava sendo integral, então nesse meio tempo me ajudou muito o quadro, porque eu conseguia estudar nos intervalos entre as aulas do ensino médio e do curso técnico, e também em casa à noite ali, sem precisar me deslocar, tudo mais. Por mais que eu tenha uma certa vantagem pelo local onde eu moro, ter muito acesso a ônibus e metrô, ainda assim, ia aumentar custo, ia aumentar cansaço, estresse, então eu acabei procurando alguma coisa online, né? E a primeira aprovação que o quadro me ajudou foi na FATEC São Paulo, que eu acabei não seguindo. E conforme eu saí do ensino médio, eu fui para o mercado de trabalho já. Acabei trabalhando na área do meu curso técnico, que é automação industrial. Nessa área também voltou a necessidade de conseguir estudar, conciliar estudo e trabalho. Acabei utilizando o quadro novamente e fui utilizando, mas nesse meio tempo eu acabei saindo um pouco do rumo dos estudos, porque começa a aumentar a carga de carga horária do trabalho, começa a aumentar a responsabilidade, ao mesmo tempo que eu só estava satisfeito com a posição que eu já me encontrava no trabalho. E voltou essa necessidade de estudo ali em meados de 2019 para 2020, quando essa carga de responsabilidade começou a se desvirtuar com o quanto eu recebia. E acabou vindo a necessidade de procurar um curso superior, e meu login ainda estava ativo no quadro, que na época lá em 2017 tinha assinado o Plano Black. Então eu voltei a estudar, acabei por algumas desventuras dentro da empresa sendo demitido em 2020, ali no começo de 2021, e continuei os estudos, segui com a vida, até que no meio do ano eu acabei mudando alguns planos ali com a minha família. A gente estava para sair do país, mas acabou não dando certo. Tive que voltar a estudar, voltei a estudar pelo quadro, e aí acabou sendo a somatória perfeita ali para eu conseguir minha aprovação, né? É, consegui ser aprovado na Unesp, em Engenharia Elétrica, e pelo SISU em Física, lá na USP, licenciatura. O meu problema antes de conhecer o método do quadro, assim, eram mais voltado à parte logística principal, né? De deslocamento, porque São Paulo, qualquer horário tem trânsito, então me enchia o saco e eu via que eu perdia muito tempo parado no trânsito, porque se eu fosse considerar sair do colégio ou do trabalho e ir para algum lugar, estudar, depois sair desse lugar e voltar para casa, estudar mais um pouco, tudo mais, esses deslocamentos entre as entrelinhas, os lugares, acabava me ocupando muito tempo. E eu vi que era mais fácil eu sair de um lugar e ir direto para casa, ter tempo de descansar, estudar e ver que eu ia conseguir manter mais ou menos o mesmo desempenho ali, né? E aí um outro problema também não relacionado a deslocamento, mas relacionado a algo pessoal meu, é que eu acabo me distraindo muito fácil. Porque eu gosto de falar, eu gosto de conversar com as pessoas assim, e às vezes eu acabava perdendo a mão nessa questão de saber a hora que tem que conversar, tem que fazer amigos ali, amizades, um cursinho presencial, por exemplo, e saber a hora de estudar. Óbvio que eu acabei ganhando essa maturidade e também com a pandemia, né, que acho que afetou todo mundo. Eu tive que ficar mais tempo em casa, então nesse meio tempo o quadro caiu como uma luva na minha situação e me ajudou aí a conseguir ser uma pessoa um pouco mais disciplinada e focada nos estudos, porque tem que ser. Então, quanto aos problemas que eu me enfrentava, se sente aquela
agonia, né? Uma agonia misturada com frustração, porque você não sabe muito o que fazer. E pelo menos pra mim, no meu convívio ali entre as pessoas assim da minha volta, meus pais me tiveram muito tarde. Meu pai, por exemplo, ele tem quase 70 anos. Então, o mundo hoje em dia e o mundo da realidade do meu pai são coisas totalmente diferentes. E no fim, ele não conseguia dar uma dica que coincidisse com a realidade que a gente vive agora, com a realidade que eu tava vivendo, com as coisas que eu tenho acesso. Então meio que eu tive que procurar por conta própria, né? E eu já vinha assistindo algumas videoaulas no YouTube, aquelas de graça que alguns professores acabavam fornecendo na época, mas eu falei, pô, isso aqui tá muito raso ainda. Eu precisava de alguma coisa que fosse além, mas eu sabia procurar muito bem as coisas. Acabava me perdendo e procurando listas de exercícios sozinho, acabava caindo em listas muito mais avançadas ou com foco muito diferente do que eu queria. E aí que entra o quadro, né? Quando você já vem com uma plataforma que tem as aulas separadas, as listas de exercícios separadas, os focos ali, se você quer uma faculdade pública pelo Enem ou uma FUVEST, os focos para as faculdades militares, se você quer um ITA, um IME, e, bom, enfim, já meio que veio de mão dada, já falei, nossa, maravilha, tá valendo a pena já o tempo, tanto de tempo que eu tô economizando isso, porque a maior frustração é saber lidar com o tempo, e quando você é novo e não tem as malícias de algumas coisas da vida, você só fica em agonia e frustração só. Até você ter a maturidade de conseguir lidar com o tempo, lidar com saber a hora de que, essa hora aqui eu vou conversar com o Tatinho, eu vou jogar com meus amigos, é saber a hora aqui de que eu não tenho que estudar, é maluquice. O quadro apareceu para mim para alguns anúncios, tanto no YouTube quanto no Facebook. E, bom, você vê, né, algumas, como o próprio anúncio, usavam a experiência de alguns alunos, usavam de exemplo as faculdades que eles passaram, as coisas pelas quais eles passaram, e tanto que foi o que eu usei como garantia para ver se o que eu estava contratando ali, se eu estava comprando, que querendo ou não, eu estou contratando um serviço, né, na hora de fazer a matrícula, estava valendo a pena o dinheiro que eu estava investindo ali no meu futuro. Então eu utilizava dos vídeos ali como um apoio, eu fui olhando, falei, tá, deixa eu dar uma chance nisso aqui. E aí quando eu entrei, eu fiquei, tá, tem muita coisa aqui, deixa eu ver como é que funciona essa bagaça aqui. É interessante que é bem óbvio assim, só tá escrito ali, comece por aqui. E aí eu comecei, tá, se tá escrito comece por aqui, acho que tem que ser por aqui. E aí eu fui indo e eu fui entendendo que era todo um esquema que hoje em dia falam que é o esquema gamificado, né? Esquema de como se fosse um jogo ali, e você vai seguindo, e é como eu falei naquela parte da frustração, né? Já ter isso de mão beijada assim ajuda muito, porque tem um vídeo explicativo ali, tem um exemplo do que a pessoa fez, do que você pode fazer, tem um auxílio do tutor, em que ele vai lá e vê se você não está fazendo dando soco e ponta de faca em alguma coisa ali no seu cronograma, e é isso basicamente, você vai se adaptando ali, e ao mesmo tempo você vai vendo que as coisas à sua volta te ajudam a se adaptar ali.